Bolsonarista, bando de lambiçaus. E aí, seus bolsadinários? Tô por cá, galera. E eu venho com outra polêmica aqui, sempre daquele ilegível, imbrochável, incagável agora também, né? Tá mais entupido de que o bueiro na capital de São Paulo. Cara, eu vou te contar. Eu nunca vi o cara entupir tanto que nem o Bolsonaro. Ah, mas eu entendi. É porque ele agora tá com as pregas fechadas. E outra, galera. Isso aí é porque ele sabe que vai preso. Aí o cara se entope. Diz que não tá cagando pra ir pro hospital pra não ir preso. Eu nunca vi um vagabundo corrupto tão mala que nem o Bolsonaro. O cara inventa de tudo para não ir pro Chilindró. Não, e agora é que naquele tado. Aí o Bolsonaro tá lá, sendo atendido pelo negro. Ah, é. E aí, ele não gosta não, é ruim, você que é chato que ele não gosta, né? Ele não gosta de negro, né? Se é pelo negro é ruim só a porra, né? Então. Mas aí, galera, eu queria dizer pra você. O Bolsonaro, ele tá tentando de todas as formas pra não ir preso, pra cadeia. O incagável. Não é até coisa de rir não, mas eu vou fazer o que, né? E dali, galera, eu tenho pra mim. Vocês acham que o Bolsonaro vai preso? Coloca nesse comentário. Vocês acham que ele não vai preso? Pelo que ele fez, cara, com o nosso país, com o nosso Brasil. Você acha que ele vai ficar ileso? Que ele não vai preso? Ou que ele vai preso? Coloca nos comentários aí. Eu vou dar só uma dica e falar algumas coisas aqui para vocês entenderem se tem como ele preso ou não. Aí vocês colocam no comentário aí se ele pode ir preso ou não. Primeiro, o Bolsonaro foi o cara envolvido no maior esquema, na maior quadrilha. Ele foi o mentor de tudo na quadrilha do INSS, cara, para roubar o dinheiro dos aposentados. Isso. Bolsonaro instalou uma quadrilha dentro do INSS só para roubar o dinheiro dos aposentados. É um safado ou não é, cara, um cara desse? É um corrupto? Bolsonarista aí é vagabundo, nem que aí diz que não é. Tem muito pessoal de vagabundo aqui que diz: ai, tu tá mentindo. Pesquisa e olha, o maior corrupto da história do Brasil. E vocês ainda vêm falar de Lula aqui, seus lambiçal. Vocês são muito lambiçal, cara. Não estuda para poder entender o vagabundo que é o Bolsonaro. Ainda bem, galera, graças a Deus também, sabe o que é? Bolsonaro agora tá sozinho. Tá. Bolsonaro tá sozinho. Os bolsonaristas abandonaram o Bolsonaro. Eu vou dizer porque que os bolsonaristas hoje abandonaram o Bolsonaro. Não foi por causa desses demandos dele, não. Não foi por causa das coisas erradas que o Bolsonaro fez, não. Eu vou falar a você no final do vídeo. Essa foi uma deixa se dá para o Bolsonaro ir preso ou não por aí já. Mas eu vou falar a vocês que no 8 de setembro um dos políticos poderosos do nosso Brasil planejou um golpe no nosso país. Exatamente. Um dos maiores políticos do Brasil planejou um golpe no país. Isso é uma vergonha, né, cara? O cara ser um militar, conhecedor das leis e planejar esse tipo de coisa no nosso país, bicho. É porque pensava que nosso país não tem lei. E realmente, só vai ter lei um dia se eu ver o Bolsonaro preso. Aí eu digo que no país existe lei. Que pra mim existe. Existe. Pra mim pobre, você pobre, pessoas pobres, existe a lei pra ele. Pra mim tá um pobre na cadeia é daqui pra ali. Agora mete um rico, um cara daquele ali,
Eu quero ver se o país tem ou não tem lei ainda. Quero ver. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, galera, que é nem menos nem mais assustador, é o cara planejar assassinatos de poderosos, que nem o nosso presidente o maior do mundo, vou dizer assim, o maior do mundo, o maior presidente do mundo, e o melhor presidente do mundo, o cara do amor enorme, um coração tremendo, o cara saiu da lama, cresceu, não derrubou ninguém crescendo, não pisou em ninguém e só ajudou até hoje o nosso país. Não, o Lula não deve nada a nós. Nós, o Brasil inteiro, que deve a Lula. Nós. E o cara planejar o assassinato dos maiores da história desse país. Fora o Ayrton Senna, fora o Pelé, o Lula acho que é um dos primeiros maior como ajudou as pessoas no nosso país. Ele é o maior, o Lula. Planejar o assassinato do Lula, do juiz e de outro parlamentar. Vocês estão entendendo? Dá para ir preso até aí? Não, né? Esses bolsonaristas cagão aqui vão dizer que tudo mentira. Esse bando de lambiçal. Eles que era por calar a boca, eu tava falando demais. Aqui, ó. Ó. Aqui é do Pernambuco, meu filho. Aqui não não é terra, não. Aqui é adubado com rapadura e milho verde, meu filho. Fubá. Chega. Bando de cueca cagada. Aí, galera. Outra. Se não for uma das maiores, também, essa pode envolver no meio. O Bolsonaro tentou contra essas pessoas tudinho assassinar. Mas ele matou muita gente. Esse vagabundo corrupto, desonesto. Ah, só uma gripinha. Sem fôlego. Só uma gripinha. Cara, o Bolsonaro na Covid-19 foi o maior culpado da história do nosso Brasil por tanto assassinato da Covid-19 que o Bolsonaro deixou muitas pessoas morrer no nosso país por brincadeira, por safadeza e desmando desse vagabundo. Vocês aí sabem muito bem que tem muitas pessoas aí que seus parentes foram-se embora na época do Covid-19. O que era que o Bolsonaro dizia? Essa é uma gripinha, tô sem fôlego. Safado. Ele agora tá no hospital sem fôlego. Mete a mangueira nele que desentope ele. Uma mangueira naquela preta que desentope esse vagabundo pra ele aprender também. Pois é, galera. Então, aí umas coisas que dá pro Bolsonaro ir preso ou não. Cara, já passou foi dos limites. Eu não sei ainda porque não colocaram aquele vagabundo na cadeia. Porque condenaram o Lula por um sítio que não devia, nem dono não era. Por um prédio também que ele nem dono não era. Condenaram o Lula inocentemente, sem saber nem o que o Lula tinha feito. Porque se tivesse feito seu bando de Bolsonaro estotário, ele estava preso até hoje. Porque queira ou não queira, por mais que o Brasil não tenha leis para esse tipo de gente, mas hoje estão mostrando devagarzinho que no nosso país, mesmo sendo rico, não deve ficar impune. Tem que ser desse tipo. E por eu há muito tempo que já tinha assinado aí, batido o martelo, a pena de morte no nosso país. Acabava com essa vagabundagem dentro do nosso país, cara. A pena de morte no nosso país, pode ter certeza que essa vagabundagem aí, todo dia que tem no nosso país hoje, acabaria. Acabaria como um assistente do dedo. No primeiro que fosse fuzilado, e se fosse um desses colarinhos brancos aí, acabava. Nosso país virava um país que nem os Estados Unidos. Fez? Pau. É desse jeito, cara. Aí o país ia pra frente. Pode ter certeza disso. O país melhorar 100%. Então, quiser vocês, desde já, quero agradecer a vocês todos, galera. Muito obrigado. Desculpa pelas palavrões que eu vou falar aqui,
Porque às vezes, quando você fala sobre um assunto que nem o vagabundo, que nem o Bolsonaro, você ultrapassa seu limite, ultrapassa sua mentalidade. Você fica louco, com ódio, com raiva de um cara desse daí. Que o povo abestalhado, os bolsonaristas lambiçal, os caga-mela cueca aqui, paga pau pra um otário daquele. Pois é, se inscreve, família, ativa o sininho, compartilha. E Bolsonaro, se aquele carequinho ele colocar na cadeia, ai ai, é lá que você morre, Bolsonaro. Pode ter certeza.